para entregar o estatuto aos senhores. O estatuto esse que regulamenta a guarda municipais. E aonde hoje essa categoria, inclusive, reivindica que o comando da guarda seja feito por guardas municipais. Porque nós temos capacidade de estarmos à frente da nossa entidade. A nossa instituição já tem 117 anos de história, mas os senhores vereadores nunca viu guarda comandar batalhão de polícia militar, nem guarda comandar delegacia de polícia civil. Então, por que eles têm que comandar a nossa guarda? Temos que ter o comando da guarda nossa. E isso vai nos garantir, senhor presidente, é dentro do estatuto, que seja indicado por essa casa, votado por essa casa. Mas nós temos hoje, queremos nossos direitos. E o maior sofrimento, vereador Ribeiro, foi que nós fomos marcados uma reunião para 10 horas. E depois disseram para nós que íamos viajar e que não ia atender os guardas municipais. E isso causou indignação de toda a categoria. Por que, nosso vereador? O seu próprio filho acompanha a gente aí e vê o sofrimento que nós passamos. Recentemente ganhamos uma ação do Ministério Público Federal, cujo, se o prefeito não cumprir, ele pode responder por igualdade administrativa, que veio da outra gestão, aonde constatou, não foi nós, foi a Justiça Federal, o juiz do trabalho, constatou que os guardas estavam em condições lastimáveis. Aonde, senhor vereador? Tem lá, no Ministério da Justiça, a foto da guarita com rato saindo de dentro da guarita, e o perito constatou isso. Aonde o guarda estava na merenda escolar, que nem água para beber tinha. É isso que nós estamos reivindicando. Uma melhoria de uma categoria de sócio. Uma categoria que é penalizada. Penalizada porque o chefe de gabinete, doutor Milton Brito, está aqui no site da prefeitura. Disse que ainda nesse semestre passado pagava adicional de risco de vida a gente. E na sexta-feira, vereador, quando a gente chegou lá, ele disse que não lembrava. Que não lembrava que tinha discutido isso conosco. Aonde nós fomos comigo e não olhamos a questão da boa, pedimos à vereadora Jerusa que criasse um projeto de lei que mudasse agora e ela nos atendeu. Porque o procurador-geral do município deu uma ideia ao prefeito que deveria extinguir a guarda mais velha do país. Para atender, senhores da imprensa. Não tinha um perfil para atender a nova Guarda Civil Municipal. E o próprio doutor Milton Brito falou no linha direta com o povo, que reuniu com os secretários para não extinguir. Porque lá em Brasília, o prefeito me levou em Brasília com ele, e lá eu clamei no Congresso Nacional. Hoje nós temos guardas municipais que chegam lá diante do presidente Lula e conversam com ele. Um presidente que não trata ninguém como oposição. E eu espero, senhores vereadores, que os novos prefeitos também não venham tratar nós como oposição, mas venham tratar como uma categoria de respeito, uma categoria que só. Aonde eu cheguei em casa, minha esposa viu posição aguentada com 8 pontos na cabeça. Aonde nós vimos o ex-comandante da guarda dizer que o colega morreu no posto de serviço por causa de motivos pessoais. E quando o marginal foi preso, o marginal disse que eu matei ele porque eu fui tirar a cola. E o guarda me reclamou, eu peguei a faca e matei ele. Sabe por que o guarda morreu? Porque eu tomei essa pedrada desse tiro. Porque nós não tínhamos um equipamento para nos defender. Aonde o Estado não está cumprindo o seu papel. E o município precisa cumprir seu papel para conosco. Eu ouvi aqui o líder do governo dizer que eu queria me aparecer, que eu fui candidato a vereador. A política já passou. Que o prefeito nunca investiu tanto na guarda municipal. E hoje tem aqui, ó, 180 homens e mulheres. Será que é eu que estou errado? Se você fala melhor do que eu vou. Será que essa casa está vendo aí quando eu chegar? Será que nós estamos errados aí? Impedir um estatuto, não é impedir a regulamentação da guarda, porque quem passou pela prefeitura não tem a capacidade de criar a lei que regulamenta a guarda municipal de feira. Nós viemos ser regulamentados, senhor presidente, agora, no Ministério da Justiça, 117 anos, instituição sofrendo. Eu fui chamado de Robocop. Só porque
reivindiquei o direito de uma categoria que sofre. Agora eu quero que prove aqui, cadê os equipamentos que o prefeito comprou para nós? Se provar, agora hoje suspende a paralisação. A não ser que ela... Para que a gente não possa ter que carregar mais um caixão. Para que venha resolver essa vida nossa. Resolver nossas condições de trabalho. Resolver as melhorias. Dar o mínimo que é os postos de serviço ter condições de trabalhar. Para que a gente possa. E eu cobro aqui os senhores que não venham cobrar represália com a categoria, que nós não vamos aceitar represálias. Porque antes nós éramos qualquer coisa, cortava o salário e transferia de imposto. Graças a Deus que pelo menos isso por enquanto parou. Mas o que nós queremos aqui, senhor presidente, é pedir, agradecer a Vossa Excelência, que foi democrático e cumpriu o papel que o povo colocou, dando espaço a essa casa, que essa casa pertence ao povo, para que nós fôssemos ouvidos. E eu espero, nosso presidente, que Vossa Excelência convoque com 5 líderes de governo para sentar na comissão na reunião com o prefeito. Para lá nós, vereador Tom, o senhor com o prefeito e todos nós, venha discutir a melhoria da categoria. Porque não sozinho, como está o colega, sozinho no Zonose, aonde os bandidos já invadiram lá. E Vossa Excelência não esqueça a vossa origem. Mas venha juntar com todos os vereadores e a Comissão de Direitos Humanos e ir lá nos postos de serviço da gente e cobre esse estatuto, que é uma promessa que nós queremos que seja cumprida. É por isso, senhor presidente, que nós viemos aqui. Porque o descaso está muito, senhor presidente. Nós estamos sofrendo e só vem promessa, promessa, promessa. Nós queremos que faça cumprir, como Vossa Excelência vai aprovar essa lei aqui, que eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai se negar. Para que possamos estar aqui, comemorando uma guarda transformada, uma guarda equipada, estruturada, mas acima de tudo, com a valorização profissional que é o princípio da administração, com um salário mais justo e digno, com condições de trabalho. E desde já, senhor presidente, eu quero agradecer. Sinta-se abraçado, senhores vereadores, por essa família do Marinho que mesmo sofrendo, onde senhoras e senhores, idosos e novos, estão aqui, nesta casa. E desde já eu agradeço. Agradeço sim e peço que os senhores nos ajudem, porque atendo o clamor para que a gente não venha ver, mas sair no caixão dos postos de serviço dos postos dos guardas. Chega de descaso, querendo nosso estatuto e a categoria.